O impulso sexual vai desaparecer se não lhe dermos um nome? Resposta: eu acho que essa pergunta requer uma considerável explanação. Ela foi, ao que parece, provocada pelo que discutimos ontem à noite. O processo de dar nome à designação constitui um problema muito complexo, que precisamos examinar com muito cuidado e exatidão. Precisamos compreender o processo da consciência. Lamento que essa pergunta, embora formulada de maneira muito simples, encerre tanta coisa. E se eu a responder muito direta e concisamente, aqueles que não assistiram à discussão de ontem estão arriscados a me compreender mal. Me cabe, portanto, entrar na questão com muito cuidado, revelando todo o seu conteúdo. Pois bem, o que entendemos por consciência? Essa não é uma pergunta sem cabimento, pois está em relação direta com o problema. O que entendemos por consciência? A consciência, sem dúvida, é desafio e reação, e, portanto, experiência. Tal é o começo da consciência. Desafio, reação e experiência. A experiência recebe um nome, uma designação. Lhe colocamos um rótulo agradável ou desagradável e em seguida ela é registrada, basicamente guardada na mente. A consciência, pois, é um processo de experimentar, dar nome e registrar. Embora complexa, ela é muito simples. Por favor, não a complique desnecessariamente. Sem esses três processos, que na realidade constituem um processo unitário, o experimentar, dar nome ou designar, registrar, classificar, armazenar, a experiência na memória, sem esse processo não existe consciência. Esse processo está em constante funcionamento, em níveis diferentes, sendo instantâneo. E isso é o que se chama consciência. A canção é repetida em diferentes estados emocionais, com temas diferentes, profundamente. Isso é, nas camadas profundas do inconsciente ou superficialmente, a superfície da consciência, na nossa vida de cada dia. Mas é sempre o mesmo processo de desafio e reação, experiência, denominação e registro na memória. Esse é o tema. Esse é o disco que está tocando. Ora, o que aconteceria se o processo intermediário, que é o de dar nome ou designação, não se realizasse? Isso é, se o processo intermediário fosse eliminado. Porque damos designação, porque atribuímos um nome a um sentimento ou a uma experiência, a chamando de forma agradável ou desagradável, chamando-a de cólera, violência, bem, mal e etc. Por que damos nome a uma experiência? Para algum de vocês isso pode parecer técnico e não é. É muito simples, embora requer um pouco de concentração. Estamos quase todos habituados a ouvir conferências políticas, habituados a que nos digam o que fazer ou o que pensar, e pode nos parecer difícil acompanhar passo a passo, com calma, um pensamento dessa natureza. Mas como não se trata de uma conferência política, temos de nos concentrar um pouco. Assim, a consciência é um processo de experimentar, dar nome e registrar. E por que razão damos nome a uma experiência, a um sentimento? Lhe damos nome
ou com o fim de comunicar a outra pessoa, ou como um fim de fixá-lo na memória. Isso é, de lhe dar continuidade. Se não há continuidade, não existe mente, não existe consciência. Eu preciso dar continuidade a uma experiência, pois, do contrário, a consciência desaparece. Por isso preciso dar nome à experiência. O dar nome a um sentimento, a uma experiência, é uma coisa instantânea, porque a mente, que é o registrador, a memória, põe rótulo no sentimento para lhe dar substância, para lhe dar continuidade, para poder examiná-lo. O que significa dar continuidade ao pensamento. Afinal de contas, o pensante é o pensamento. E sem o processo de pensamento, não há permanência para o pensante. Assim, o dar nome a um sentimento, a uma experiência, dá permanência ao pensante, ao registrador, que é a mente. Isso é, você dá nome a um sentimento, a uma experiência, e dessa maneira lhe dá continuidade. E disso a mente se nutre e sente que existe. Tome qualquer experiência, qualquer sentimento ou sensação que tiver. Cólera, ódio, amor. Lhe dando um nome, você estabiliza o sentimento, o incorpora à sua estrutura de referências. Assim, a natureza mesma do dar nome e do experimentar é dar continuidade à consciência, ao eu. Esse processo está em constante funcionamento, sendo tão rápido que não o percebemos. Esse disco está sendo tocado incessantemente, em diferentes níveis, com letras diferentes, com palavras diferentes, durante o sono e a vigília. Bem, o que acontece se não dá uma designação, se não dá um nome a uma experiência? Se não dá nome às várias sensações? Se nada tem guardado, onde fica você? Isso é, quando não se dá nome, o sentimento ou a experiência se extingue, não tem continuidade. Experimente isso em você mesmo para ver como é assim. Se tem um sentimento nacionalista muito forte, o que acontece? Você lhe dá um nome. Surge o pensamento do idealismo, o amor, a minha pátria. Quer dizer, você lhe dá um nome e com isso lhe dá continuidade. É muito difícil deixar de denominar porque o processo de dar nome é automático, é instantâneo. Mas suponhamos que não desse um nome a um sentimento. O que acontece a esse sentimento? Certamente o registrador não pode se identificar com esse sentimento. Não lhe dá substância, não lhe dá força, não lhe dá vitalidade. Por isso o sentimento se extingue. A primeira vez que senti a sensação que chama irritação, não lhe dê nome. Não diga, droga, eu estou irritado. Não designe a sensação por um termo e veja o que acontece. Você verá ver acontecer uma coisa extraordinária. A mente se perturba porque lhe desagrada se vê em um estado de incerteza. A perturbação torna-se então mais importante do que o sentimento. E o sentimento é esquecido e a perturbação fica. Mas a mente não gosta de estar perturbada,
perplexa. Portanto, ela exige segurança. E busca a segurança, a certeza no seu registro, na memória, com o que fortalece o registrador. É uma coisa verdadeiramente fascinante observar o processo de nossa própria consciência. Mas nada disso se aprende num livro. Nenhum livro pode te ensinar, e o que um livro ensina não vale a pena aprender. Só se pode repetir o que um livro ensina. Mas se você experimenta e descobre por você mesmo, então você é ao mesmo tempo mestre e discípulo. E não necessita mais de gurus, nem de livros, nem de nada. Nem de grupos para ficar trocando figurinha. Sabe então como atacar o problema. Como atacar qualquer problema que surge por você mesmo. Sendo ao mesmo tempo mestre e discípulo, você conhece o modo como funciona a sua própria consciência. Descobre que quando não dá nome a uma sensação, esse sentimento, essa sensação se extingue. Assim você é capaz de dizer: aprendi um ótimo truque. Já sei o que fazer com os sentimentos desagradáveis. Como lhes pôr um fim rapidamente. Não lhes darei nome. Mas você faria a mesma coisa com relação aos sentimentos agradáveis? Me parece que não. Porquanto deseja que os sentimentos agradáveis continuem. Deseja dar substância aos sentimentos agradáveis. Deseja conservá-los. Por essa razão, continua a dar nome aos mesmos. Mas isso de nada adianta. Pois no momento em que dá nome, em que aplica um termo a um sentimento que acha agradável, está inevitavelmente criando o oposto. E, portanto, terá sempre o conflito dos opostos. Mas, se não dá nome, se não rotula uma sensação, quer seja agradável, quer seja desagradável, tanto uma como a outra se desvanecerão. E, portanto, o pensante, que é o criador dos opostos, se extingue. Só então saberemos o que é amor, porque amor não é sensação. Você pode lhe dar nome, mas quando o denomina, está designando a sensação do amor, que não é o amor. Quando você ama alguém, o que acontece? Quando pensa em alguém, o que acontece? Está na realidade ocupado com a sensação de tal pessoa. Está interessado nessa sensação. E quanto mais importância você atribui à sensação, tanto menos amor existe. Bom, já nos prolongamos demais aqui, mas a pergunta é: o impulso sexual desaparecerá se não lhe damos um nome? Desaparecerá, é claro. Mas se não compreender todo o processo da consciência, como expliquei muito cuidadosamente, o simples fato de pôr fim a um determinado impulso, agradável ou desagradável, não faz surgir aquela qualidade eterna do amor. Sem amor, o simples fato de pôr fim a um impulso não tem nenhum significado, pois isso te tornará tão árido como o idealista, cujas paixões são mantidas debaixo do mais rigoroso controle. Porque se não compreende todo o processo da consciência, as paixões
estarão sempre presentes, ainda que não lhes dê nomes. A compreensão de todo o processo é muito difícil. Você pode ter compreendido as expressões verbais do que acabo de explicar, mas o seu significado vivo, o seu significado íntimo, você só pode compreender pela experimentação. Como já tive ocasião de dizer, quando há amor, há castidade. O homem, o idealista, que deseja ser casto, que deseja ser desapaixonado, esse homem nunca conhecerá o amor, porque só lhe interessa se tornar alguma coisa, o que representa uma outra forma de egoísmo. Está empenhado unicamente nessa luta por atingir, alcançar o seu ideal, que é inexistente. Por isso esse homem tem um coração vazio, e esse coração vazio ele enche com as coisas da mente. E como pode ele conhecer o amor com o coração impregnado de ideal que é uma coisa feita pela mente? Constitui, pois, um problema muito complexo e sutil essa questão de dar designação, de dar nome. Mas você a compreende se experimentar. Há riquezas extraordinárias. Há uma profundidade extraordinária na compreensão desse processo de dar nome a um sentimento, a uma sensação. Uma vez que tenha aberto as suas portas, descobrirá tesouros imensos. Mas para descobrir, necessitamos de liberdade para experimentar. E a liberdade vem com a virtude. Não nos tornarmos virtuosos, mas nos sermos virtuosos. Por que não pode influenciar um chefe de um partido ou os membros de um governo e trabalhar através deles? Resposta: pela razão muito simples de que os chefes são fatores de degeneração na sociedade e os governos são a expressão da violência. E como pode qualquer homem que realmente deseja compreender a verdade trabalhar por meio de instrumentos que são opostos à realidade? Ora, por que desejamos guias políticos ou religiosos? Pela razão muito clara que desejamos ser dirigidos. Desejamos que nos digam o que devemos fazer ou o que devemos pensar. Nossa educação, nossas organizações sociais e religiosas estão baseadas nisso. Elas não nos dizem como devemos pensar, mas o que devemos pensar. Em tais condições, naturalmente, você tem necessidade de guias, de chefes, porque está confuso, porque está a se desintegrar, porque sofre e não sabe o que fazer. Apela para alguém, para guias políticos, religiosos ou econômicos, para que te ajudem a sair dessa caótica condição de existência. Bem, pode qualquer guia, político ou religioso, te tirar dessa miséria, dessa confusão? Preste atenção, por favor. Temos aqui uma questão muito importante. Porque o posto de guia implica poder, posição, prestígio. O posto de guia implica exploração, tanto pelo que é guiado como pelo que guia. Surge o guia porque os que são guiados querem ser guiados. Quer isso dizer que o seguidor também explora o guia, e o guia explora o seguidor.
sem o seguidor, quem é o guia? Ele se vê frustrado, se sente perdido e, sem guia, o que acontece com o seguidor? Temos, portanto, um processo de mútua exploração. E onde existe o desejo de poder, de posição, de domínio, de guia, não existe compreensão. Quando o guia se torna autoridade, a pessoa que decide sobre todos os assuntos, políticos ou religiosos, então o seguidor se torna um mero fonógrafo, um mero autômato. E visto como a maioria das pessoas prefere repetir, prefere ficar vendo os guias agirem, o resultado é que nos tornamos improdutivos, incapazes de pensar. E foi exatamente o que aconteceu no mundo. O nosso problema, portanto, é por que necessitamos de guias ou chefes? Pode alguém te conduzir para fora da confusão que você mesmo está criando? Outros poderão te apontar as causas da sua confusão, mas fique certo de que esses não se tornam guias. Eu, por exemplo, estou mostrando a você a causa da confusão, mas não estou com isso me tornando o seu guia nem o seu guru. Compete a você percebê-lo e proceder de acordo ou simplesmente deixar de lado. Se, porém, eu te induzisse a entrar para uma organização, se me tornasse a sua autoridade, nesse caso eu me tornaria importante. Portanto, a sua confusão continuaria a existir e estaria meramente a fugir da sua confusão e a dar muita importância à minha pessoa. Mas é a sua confusão que deve dar importância e não a mim. Portanto, meu amigo, eu estou fora do jogo. O que tem importância é que compreenda o seu próprio sofrimento, a sua própria confusão, a sua própria dor, a sua própria existência desastrada. E para compreender, necessita de alguém? Seja quem for. O que precisa é observar com precisão, com clareza, com olhos não cheios de preconceito. E isso deve fazer por você mesmo. Deve olhar para dentro de você mesmo para descobrir se tem preconceitos. Isso quer dizer que deve estar consciente do seu próprio processo, das suas próprias idiosincrasias. Como em geral não estamos dispostos a descobrir a nós mesmos e a examinar o processo do autoconhecimento, procuramos um guia. Ou antes, criamos um guia. O guia se torna assim importante porque nos ajuda a fugir de nós mesmos. O guia pode ser adorado, pode ser guardado numa gaiola e dele se pode murmurar. O guia, portanto, é na verdade um fator degenerativo. Positivamente, quando o indivíduo, quando uma sociedade, quando uma civilização apela para um guia, isso indica um estado de desintegração. Uma sociedade criadora não tem um guia, porque nela cada indivíduo é uma luz para si mesmo. Uma sociedade assim é o resultado das relações entre pessoas que estão em busca de autoconhecimento e compreensão, profundos, fundamentais. E tais pessoas não têm necessidade de uma sociedade estática, com os seus guias ou chefes, com suas autoritárias organizações sociais. Por que mecanismo transformamos a sociedade quando nos transformamos a nós mesmos? Eu disse que o problema do indivíduo é o problema do mundo, que o indivíduo, com seus conflitos interiores,
suas lutas psicológicas, suas frustrações, suas ansiedades, seus desejos, seus motivos. Projeta tudo isso no mundo, com isso se tornando o problema do mundo. Portanto, o mundo e o indivíduo não são duas entidades separadas. A coletividade e o indivíduo estão relacionados entre si, são inseparáveis. Quando consideramos o indivíduo, estamos considerando o mundo, a massa da humanidade, o todo. Não podem separar-se um do outro. O mundo não está separado de você. O mundo é você. Não misticamente, mas porém de fato, biológica e psicologicamente. Na vida de relação, o mundo é você. Porque o que quer que seja, com sua ganância, com suas aspirações, suas frustrações, isso que você é se projeta no mundo. E por mais hábil e sutilmente que seja concebido o sistema social, o homem interior sempre supera a estrutura exterior. Logo se faz necessária a transformação interior, não em oposição ao exterior, não em antagonismo com a massa, não em separado do mundo, mas como um processo total. O indivíduo e o mundo constituem um processo total. E para transformar o mundo precisa começar de perto, isso é, em você mesmo. Não pode transformar o mundo. Isso nenhum significado tem. O mundo não tem referente, mas o indivíduo tem referente, que sou eu, que é você. Portanto, posso começar por mim mesmo. O que não significa opor a perfeição individual à massa. Muito importa compreender que não estamos absolutamente discutindo a respeito de perfeição individual. A busca da perfeição individual conduz ao isolamento, à segregação. E nada pode existir no isolamento. Não estamos tratando do aperfeiçoamento individual. Muito pelo contrário. O aperfeiçoamento individual não passa de outra manifestação de auto-isolamento. Estamos discutindo, procurando compreender o processo individual, o qual não está separado do processo mundial. Para compreender o mundo, porém, preciso começar por alguma parte. E só posso começar com o que está perto de mim, eu mesmo. Assim, se está bem claro isso, já nos é possível perceber o mecanismo da transformação. Como, pela transformação de mim mesmo, posso transformar o mundo. Isso é, enquanto eu permanecer ávido, enquanto for nacionalista, aquisicionista, crio uma sociedade na qual prevalece a avidez, o impulso de aquisição e o nacionalismo. O que significa conflito e, por último, a guerra. É bem evidente que não pode existir mecanismo algum de transformação. Enquanto eu permanecer ávido de ganho, ambicioso de poder, porquanto as minhas ações acarretarão inevitavelmente uma situação de poder político, religioso e social, o qual, mais cedo ou mais tarde, gera conflito. Sendo eu o processo total do mundo, sou responsável pela guerra. E se desejo ardentemente a paz, se me interessa a paz, preciso então deixar de ser ávido, deixar de ser aquisicionista, não ter nacionalidade, não pertencer à religião organizada e nem adotar ideologia alguma. Sou o processo total do mundo. Se me modifico, se me transformo, opero uma transformação radical na sociedade. Contudo, ser livre de ideologia, ser livre de crença, que separa o homem do homem, sendo um hinduísta e o outro muçulmano, ou
um cristão e o outro budista, ser livre do instinto de aquisição, ser livre da inveja, é uma coisa dificílima. E se o homem deseja compreender todo o significado da existência, precisa compreender a si mesmo. Não como um indivíduo oposto à sociedade ou à massa, mas como um processo total. Quero dizer que tem de estar cônscio de cada pensamento, cada sentimento, cada ação, e com a compreensão do processo da avidez, que, como já expliquei, é não dar nome, não pensar a respeito da avidez. Ele põe fim à avidez. Um homem assim conhecerá o amor, libertado dos elementos geradores de antagonismo, a crença, o nacionalismo, a aquisição, e será um fator que cooperará para uma transformação mundial. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!